Hoje estou feliz aqui de falar com um grande amigo meu, aí, parceiro de trabalho aí na Federação Paranaense. A gente vai falar sobre programa de desenvolvimento de atletas em seleções. Óbvio que a gente vai trazer mais para o lado aqui do nosso estado, onde a gente está mais ativo, mas experiências anteriores em seleções aí vão nos ajudar a pensar um pouquinho nesse tema e trazer elementos aí que possam ajudar aí. Então, estou bem feliz de falar com o Cláudio Lisboa, técnico de Foz, com, com grandes resultados aí no feminino e um trabalho excelente aí sendo feito. Hoje o Cláudio está trabalhando também com a seleção brasileira de base. Então, um prazer aí trocar uma ideia com ele e passar coisas que nós usamos e que a gente pensa aí no futuro para desenvolver as seleções e especificamente os atletas e também os técnicos, né? Obrigado aí, Cláudio, por ter aceitado e participar aí com a gente. Bom, Fábio, bom dia. Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado e feliz em poder te bater um papo com, como você falou, um grande amigo e parceiro de trabalho aqui no Paraná e falar um pouquinho do nosso programa de desenvolvimento, né, Fábio? Já está completando 8 anos, né? O primeiro foi em 2012, né? E tanto no 2011. É verdade, no finalzinho de 2011. E teve grandes resultados tanto no masculino quanto no feminino, né? Sul brasileiros, aí refletiu no resultado dos brasileiros de clubes, dos brasileiros de escolares. Então, acredito que veio para somar muito e a gente acredita que a gente possa crescer mais ainda, né? É isso aí. Os resultados vieram, né? Óbvio que sempre comento que não são só os resultados em si, né? Mas hoje a gente viu formação, teve atletas aí servindo seleções de base, indo para outros clubes fora do estado e também uma coisa importante que foi o crescimento profissional dos técnicos, né? Isso aí também serviu bastante para valorizar esse nosso programa aí. Mas para iniciar, Cláudio, nosso papo aí, então eu penso assim, tá? Quando o Elias levantou lá atrás essa questão aí que a gente não pode esquecer do, do desenvolvimento de atletas, né, para as seleções, foi a experiência dele com a seleção brasileira feminina, e aí também foi num período que eu também estava nas seleções masculinas, né, na brasileira, e que a gente conseguiu ter essa experiência junto com os atletas e também a experiência internacional aí que muda muito a nossa percepção das coisas, né? Então, eu quando comecei a pensar nisso daí, junto com o Elias, assim, com as ideias deles, né? A gente pensa num treino de desenvolvimento onde o atleta tem integrado vários elementos da ciência do esporte, né? Que é a parte técnica, tático, físico e psicológico, né? Que também isso aí faz parte para esse processo. Como que você vê assim? E qual que é o teu pensamento em relação a isso? A gente pensa mais bem, tem uma proximidade dos nossos pensamentos, mas como que você vê essa questão assim dos elementos que a gente trabalha nessa integração aí do treinamento para o desenvolvimento desses nossos atletas? Na verdade, a gente tem um programa de desenvolvimento de várias categorias, né? A gente tem ali, divide em 3 etapas, né? O sub-12 e o sub-13, vou falar primeiro. Então, o sub-12 e 13, na verdade, a gente faz o trabalho mais de fundamentos, né? O trabalho de pé, o trabalho de recepção, o trabalho de parada, ocupação de espaço, nessa primeira etapa, né? Aí, numa segunda etapa de treinos, né? Ele já é mais tático, né? Talvez seja mais tático, já com conceitos, com jogo de 5 abertos, jogo de 4 abertos. E numa última etapa, né, já pensando na competição. Então, nessa faixa etária, a gente objetiva mais os fundamentos dos atletas, né, nessa faixa etária de 12, 13 anos, principalmente nas 2 primeiras etapas de treino. E a partir do 14, 15, né, é uma outra categoria,
e do 16 e do 17, a gente já usa muito mais a parte tática. Aí, né? A gente vai incluir os bloqueios diretos, os bloqueios indiretos, as defesas de suas rotações, as defesas individuais, as defesas por zona, né? Como a gente fez com as outras categorias, a gente usou flex já, a gente já usou shuffle, já usou os movimentos de pick and roll central, pick and roll lateral, né? Aí por aí vai. Mas a gente sempre tentou dar um padrão para as equipes, né? Tanto no masculino aí quanto no feminino. Vou falar um pouquinho mais do feminino, que é a minha praia, depois você comenta um pouquinho do masculino. Mas a gente procura sempre até o 13, a gente a gente pede para os técnicos não usarem corta-luz direto ou indireto, né? Usar a partir do 15. Então, mesmo nas seleções, a gente tem uma progressão pedagógica, né? Às vezes até lógico que com meninas selecionáveis de 3 anos, a gente poderia até colocar uma carga tática um pouquinho maior. Mas a gente pensa a longo prazo em formar esse atleta, né? Porque, assim, lógico que a gente quer ganhar o 13, né? Mas a gente quer formar o atleta, como você falou, ter atleta nas seleções brasileiras, ter atleta jogando fora do país, em ligas nacionais. Então, Cláudio, assim, a gente pensa duas perspectivas, né? Uma perspectiva, assim, do longo prazo, né? Que é isso que você falou, de ter atletas que têm uma longevidade no esporte. E aí a gente poderia citar alguns atletas, né? Vamos especificar um ou outro, porque o objetivo também nosso é que tem atleta que passou pela gente que se torne um jogador com projeção a nível nacional, internacional. E a outra também, que é jogar sempre em alto nível, né? E quando a gente fala em jogar em alto nível, eu penso que não é só o cara que chega lá no adulto, NBB, LBF, essas ligas, né? É que a gente consiga fazer com que o menino, quando tem 13 anos, ele consiga jogar no alto nível relativo à idade de 13 anos, a idade de 15, a idade de 17, porque cada faixa etária tem essa especificidade, né? Então a gente nas seleções, no programa de desenvolvimento, pensa nisso e que o atleta sirva de modelo quando vai para o clube, né? Então, levar de dentro do programa, dos treinamentos, para os clubes. E esses modelos, assim, a gente vê refletido nos clubes algumas coisas que são feitas na seleção e trazido para dentro da instituição, né? Tanto que quando surgiu o programa, né, a ideia, lógico, sempre foi focar nos atletas, mas também foi focar nos técnicos. Porque a gente falava antigamente, né, a gente ia para a primeira vez que para uma seleção foi em 2007. A gente chamava, até o Saulo fala assim, quando a gente pegava uma seleção naquela época, pegava cada um polaco de cada colônia. Cada um chegava falando uma língua, um jogava de um jeito, outro jogava de outro. Um sabia só marcava a zona, outro só marcava individual, o outro nunca tinha marcado uma defesa individual, e por aí vai. Então, hoje, desde que surgiu o programa, eu vejo muita diferença. Eu fui técnico da seleção paranaense sub-17 ano passado. Foi muito fácil. Talvez tenha sido o ano mais fácil que eu tenha trabalhado com uma seleção. Então, a gente não tinha nenhum talento, assim, uma fora de série, mas coletivamente foi fácil, porque a gente teve 2 etapas de treino, montamos o sistema e as meninas pegaram muito fácil. Por essa sequência, né? E aí, uma coisa que a gente também vai evoluindo, né, Cláudio? Você falou ali no começo de flex, de shuffle, e a gente foi evoluindo também com o passar dos anos aí essa questão, né, de trabalhar os conceitos e também já ter os sistemas que já vinham ao longo do tempo, né, como a flex, shuffle, e hoje a gente tem que ver como que o jogo está sendo jogado, né, atualmente, né? E a gente hoje quer que esses atletas assim consigam dominar os conceitos, né, de jogo juntamente com os fundamentos. Então, desde o início ali a gente pensa nessas variáveis do jogo, porque o atleta que tem os conceitos bem estabelecidos, adiante ali vai conseguir se adequar praticamente a qualquer sistema aí que algum técnico venha
implementar, né? Segunda-feira a gente fez uma reunião no Zoom com nossos atletas que a gente falou sobre corta-luz, fez uma aula teórica para eles, né? E tem esse exemplo das meninas que foram jogar fora do país e a nomenclatura é diferente, eles têm que saber usar corta-luz, né? Então são vários tipos de bloqueio aí, vamos lá, zíper, tem o Iverson, tem bloqueio horizontal, vertical, que são os flex, as diagonais, que são o shuffle, e acho que nós, como técnicos, temos que ensinar isso para o atleta. Né? Você falou, se a gente quer ter um atleta jogando, entendendo o jogo, faz parte de nós, dos técnicos, passar isso. Se os clubes passarem ou nas seleções passarem, né? E por aí vai. Só voltando um pouquinho naquele assunto, o pessoal levou das seleções para os clubes, então, como a gente conseguiu passar vários técnicos pelas comissões do Paraná, então, sempre o técnico levava um pouquinho que ele aprendeu na seleção, um pouquinho daquele conceito que levou para o clube. Né? Então, a gente conseguiu meio que colocar uma metodologia de trabalho dentro do estado, né? Então, não é que a gente joga igual, mas a defesa é pressionada, tem as rotações definidas da defesa individual, os jogadores ocupam bem os espaços, né? E quando chega numa seleção, fica tudo mais fácil, né? Então, todo mundo falando com mais ou menos a mesma língua, ou entende aquela língua, entendeu? Antes a gente chegava lá, cada um falava uma língua diferente, o trabalho fica difícil. Você falando sobre a gente mudando o nosso jeito de trabalhar, a gente teve a oportunidade ano passado de ir para o Mundial Escolar na Grécia, e assim, os times que chegaram lá, o campeão foi a Finlândia, pra você ter uma ideia. Não tem tradição, mas nos últimos anos aí, a nível mundial, não tem tradição, foi campeão mundial no feminino, né? Acho que tinha um grande talento, uma menina descendente de africanos lá com 2 metros de altura. Mas assim, a França, a Finlândia, a Turquia, assim, que eram só a Grécia, assim, eles jogavam um pouco com movimentos fechados. Era muita transição, né? Muita transição. Chegar jogando, 4 abertos, né? Uma pivô só. E cortando muito, jogando muito em DDM, muito passar aí. Né? Então, pouca jogada fechada, pouca coisa de corta-luz. Um jogo muito rápido, né? Até o Neto está tentando implantar, conseguiu implantar isso na seleção feminina agora. Acho que hoje a tendência é jogar dessa maneira, né? Porque as defesas são, a parte física cresceu muito, os atletas fisicamente são muito grandes, então, assim, jogada fechadinha 5 contra 5, a gente tem visto no percentual de arremesso, principalmente do feminino, é muito baixo, né? Então a gente tem que chegar muito rápido para criar opções de finalização mais livres, senão tá ficando bem difícil jogar no 5 contra 5. Então, é uma coisa que daí já vou conversar, assim, questão do fundamento, né? Mas agora eu vou deixar para você um pouco. E assim, você comentou dessas equipes que estão jogando de uma determinada maneira, né? Que é chegar em transição, cortando. Então, em cima disso aí, qual modelo assim de jogador que a gente está pensando, né? Porque para se jogar dessa maneira, a gente precisa de um determinado modelo, né, de jogador com determinadas características. Então, vamos trabalhar junto aí, mas agora você começa a falar um pouquinho dessas melhores características aí que os atletas precisam ter, né, para serem desenvolvidos, né, em seleções e poder jogar nessa determinada maneira que você falou. A gente tem batido na tecla há bastante tempo, né, que o jogador tem que ser desenvolvido por completo, né? A especialização precoce hoje passa longe da nossa cabeça, né? Então, os jogadores têm que saber levar a bola, têm que saber correr pelos corredores abertos, têm que saber jogar de costas para a cesta, né? Porque em determinados momentos do jogo, principalmente na categoria de base, né, no que a gente coloca 4 abertos, 5 abertos, eles vão passar em todas as posições. O que eu vi muito lá, geralmente assim, era uma jogadora interior que fazia essa função mais, né? Mas mesmo assim, às vezes tinha uma outra que fazia essa função, ela jogava exterior. Então era assim, eram 3 jogadores exteriores e 2 interiores, vamos falar assim. Essa nomenclatura que o Neto tem usado também na feminina, que a gente vai usar nas seleções de base. Então o atleta tem que ser formado por completo, né? Ele tem que saber fazer todas as funções, tem que saber driblar bem, passar bem, né? Ou seja, saber ocupar todas as posições da quadra. E não adianta especializar, o armador vinha buscar a bola, os laterais correrem, os pivôs e jogarem embaixo. Isso não. Lógico que
pode ter equipes vencedoras assim, mas eu acho que fica mais difícil, né? Você ter resultados dessa maneira. Então, penso que os atletas hoje, para poderem jogar nesse sistema, eles têm que se sentirem confortáveis com os fundamentos, né, claro? Se ele tiver dificuldade para executar determinada função dentro do sistema ou tiver dificuldade para executar um simples passe, ele já não vai estar confortável para jogar. Então, ele tem que deixar ele confortável para jogar, porque esse estilo de jogo que a gente comentou é um estilo de jogo simples, se a gente for analisar, né? Uhum. Não tem tantas variáveis nas questões de inserir bloqueio, inserir mão a mão. É um jogo que necessita leitura de bloqueio, né? Não tem prioritariamente do fundamento de corte, né? E aí você precisa ter as saídas, né? Você precisa ter uma boa infiltração, né? Um bom drive que os americanos falam, com a mão direita, com a mão esquerda, bom né? arremesso de média e longa distância para abrir a defesa. E você conseguir passar a bola, né, de maneiras não tradicionais, né? Que a gente aprendeu lá atrás, o passezinho de peito, o passezinho sobre a cabeça, né? O passe hoje está cada vez mais evoluído nessa questão de maneiras como se passar a bola. E aí a gente entra na questão lá do sub-12, sub-13, né, que são os fundamentos que você já tocou no assunto, né? Então, ali como que você pensa em ser trabalhado essa questão dos métodos, né, de ensino analítico, mais global, e cada fase ali, como que a gente pensa, como que você pensa ali que devem ser trabalhados os fundamentos para deixar esse jogador confortável para se jogar, né? A maior é duro para a gente ali na linha lateral ali ver o jogador tenso para executar alguma função porque às vezes não se sente seguro para fazer, né? Ele não se sente seguro porque ele não aprendeu o movimento, né? Então, cabe a nós ensinar esse movimento. Então, às vezes no jogo você pode pedir um tempo, você tem que passar a bola aqui, mas lógico, um jogador talentoso, uma jogadora talentosa, ele vai conseguir captar aquele mais e o jogador mais ou menos, né? Esse talento a gente tem um em quantos, né? Mas falando sobre método, no programa de desenvolvimento a gente usa muito método analítico, né? Assim, porque quando você chega num programa de desenvolvimento você já foi selecionado, né? Então, a gente selecionou 40 meninas de 12, 13 anos para participar do desenvolvimento, então a gente presume que estão as melhores jogadoras do estado nessa faixa etária. Então, a primeira etapa de treino ela é muito analítica, né? Principalmente o trabalho de pés, o trabalho de drible, o trabalho de conjunto. Aí, lógico, o trabalho de pés vai estar envolvido em tudo, tanto no drible, quanto no passe, quanto no arremesso, quanto na recepção, quanto na parada, né? Talvez esse trabalho seja, eu considero como o mais importante no basquete, porque ele vai te ajudar em tudo. Como você falou, se tem um bom trabalho de pé, você vai sair bem, você vai fazer uma saída aberta, uma cruzada, uma com giro, vai executar bem. Você vai conseguir fazer um trabalho de pés para criar ângulos de passe, né? Ou após um drible, você vai conseguir passar bem a bola, você vai conseguir receber a bola em condições de finalizar mais rápido no arremesso ou entrando numa bandeja e por aí vai. Então, a gente trabalha muito analítico, principalmente nessa primeira etapa de treino, né, de fundamentos ali. E depois a gente vai incluindo esse trabalho de pés em todos os fundamentos, a gente vai incluindo situações de jogo, né? Em jogos menores, né, de 1 contra 1, 2 contra 2, até chegar no 5 contra 5. E lógico, as vantagens e desvantagens numéricas também. Mas a gente parte desse método analítico, né, situacional, até chegar no jogo mesmo, no global. Então, mas voltando a essa parte do analítico, né? Hoje dá para se falar que tem recebido muitas críticas, né? O método analítico, porque tira um pouco do trabalho cognitivo do atleta, da questão da tomada de decisão, né? A gente ouve bastante isso aí, já tivemos algumas palestras aí que eu falei, não sei se a palavra certa é crítica, né? Mas são alguns poréns do método analítico
mas que, ao meu ver, assim, acho que até em idades um pouco mais velhas ainda precisa, né, ter esse método analítico para trabalho de correções, mas talvez às vezes o que o pessoal esqueça um pouquinho é que dentro do método analítico você pode deixar ele mais complexo, né? Uma das coisas, por exemplo, posso falar assim do trabalho de arremesso. Lá no comecinho do analítico, a gente ensina bem devagar, posicionar a bola na mão, né, a mão embaixo da bola, outra mão no lado, mas assim, que o pessoal pode ter como um parâmetro é aumentar a velocidade, né, desse analítico, né? Aumentar a velocidade na execução dos movimentos pode contribuir muito, né, para melhorar isso daí. E aí, quando você comentou do trabalho de tomada de decisões ali, dos conceitos, esses fundamentos não é que deixam de ser trabalhados, né, Cláudio? A gente, dentro desses conceitos aí, cobra bastante, né? A questão de execução, a questão de sair com a perna correta. Então, uma forma assim, de fazer uma transição, né, de um método para outro, né? Eu vejo assim, como eu falei, como a gente está falando de programa de desenvolvimento, a gente já está falando de uma elite de atletas, né? E eu não vejo outra maneira de melhorar os fundamentos, né? Se não iniciar pela forma analítica. Então, se você tem um atleta que executa bem os fundamentos do basquete, ele vai, depois quando você vai passar as situações de jogo, vai para o jogo em si, tudo se torna mais fácil, né? Eu falo por nossa experiência que a gente está trabalhando assim pelo menos a gente mudou a nossa maneira de trabalhar aqui em Foz de uma fórmula mais, nossa metodologia, há 10 anos. Então, ali entre 2010 e 2009, a gente mudou. Né? A gente era muito global, a gente era muito jogos de 3 contra 3, 2 contra 2, bastante arremesso e jogo. Né? Então, a gente mudou essa característica, trouxe essa forma mais analítica de ensinar os movimentos e mudou bastante. E nos programas de desenvolvimento, a gente também, desde de 2011 e 12, a gente tem feito dessa maneira e tem surtido resultados. Né? A gente tem resultados como seleção e formado atletas também. Então, onde os atletas nossos têm chego, eles têm conseguindo desenvolver bem o basquete. Então, não vejo, talvez sendo iniciação, na escolinha, a gente trabalha aqui em Foz, a nossa metodologia é essa. É começar com um método mais global, mais com brincadeira, para fazer a criança gostar do basquete. Né? Aí, quando chega ali com 12, 13 anos, ela já está participando de competição, ela já quer ter resultado. Então, a gente trabalha a forma analítica assim. Depois a gente passa para situações de jogo e o jogo propriamente dito. E isso aí é até uma coisa assim que a gente vai lendo em alguns sites especializados e YouTube, né? Porque a gente vê até os americanos, né, falando assim a questão de ter o fundamento e ter uma crítica em cima do atleta americano, que óbvio, tem os top que chegam na NBA e tem muita coisa de bom, né? Mas o jogador médio, assim, o pessoal está criticando que hoje em dia, como o sistema lá de desenvolvimento de atletas dele é muito. O high school joga muito pouco e daí joga em cima do AAU, que é só um contra um, infiltração, infiltração, e o atleta não tem tanta leitura, né? E aí você teve experiência com a seleção brasileira ano passado, pelo menos no feminino, o Brasil nunca tinha tantas dificuldades assim para jogar sul-americano, era praticamente chegar e Passar o carro. passar o carro, né? Usando essa palavra, né? O masculino sempre teve Argentina, Uruguai com alguns trabalhos bons, a Venezuela, mas a gente muda a nossa percepção, né, Cláudio? Eu queria que, por ser do feminino e sempre ter tido essa questão do Brasil na base, no sub-15, chega e ganha. E nos últimos anos mudou, né? Qual foi teu maior susto aí que você teve em relação às outras seleções, para comparar com a nossa? E daí o que você conseguiu trazer de bom para você e para o teu entendimento aí dentro do programa, né?
Bom, sul-americano ano passado no Equador, né? Estive com a seleção brasileira, primeira oportunidade de ver em loco. A gente sempre acompanha pelos outros técnicos com que já foram, pelas comissões, falando, a gente assiste os jogos pela internet, mas em loco lá é outra coisa, né? Você já foi assistir um jogo, né, pela internet, ver as equipes adversárias, mas você estando lá no momento, vendo o jogo lá mesmo, é completamente diferente. É assim, a gente sempre tem acompanhado que os outros países vêm se desenvolvendo muito, né? No feminino, e a Argentina com bons trabalhos, o Chile cresceu muito, né? E o Equador também, né? Então eles têm, lógico que o tamanho do país facilita bastante, mas eles têm uma metodologia de trabalho que já vem de anos. Então a gente vê que eles treinam muito para essas competições, então a gente vê que eles chegam muito organizados, né? Então assim, o nível de fundamento, o nível de defesa, estão bem na nossa frente, assim, de fundamentos, né, de metodologia de trabalho. Tanto a Argentina, quanto o Chile, quanto o Equador. A gente conversando com o pessoal do Chile, eles têm feito os programas de desenvolvimento deles lá também com bastante meninas, várias etapas durante o ano. Estão conseguindo levar essas meninas para fazer intercâmbio, jogar contra as high school americana, contra college americano, né? E entre eles ali também eles jogam bastante, né? Então, talvez o país mais isolado da América do Sul hoje é o Brasil, né? Eles têm lá os jogos transandinos, os jogos bolivarianos. Então, essa experiência internacional eles têm mais do que nós, né? Então, as nossas meninas, por exemplo, só jogam o sul-americano, né? Até pelas condições financeiras que o pessoal deixou a confederação, a gente não conseguiu ainda recuperar desse buraco aí. Mas eu acredito que a gente precisa ter uma metodologia. O Neto já no feminino a gente tem feito reuniões aí quinzenais para a gente poder implantar isso desde as categorias menores e depois disseminar isso no Brasil, né? Uma metodologia de trabalho no feminino. Mas eu acredito que a curto prazo aí, curto, médio prazo, a gente vai conseguir mudar bastante coisa. Hoje a gente tem um norte para seguir, né? Antes era bem largado. Então, eu até penso assim que o Brasil, né, Cláudio, devido ao tamanho do nosso país, né, que nem a gente tem bastante contato com o pessoal do Uruguai, mas o pessoal do Uruguai, se ele quiser, no final de semana ele pode convocar 20 atletas do país inteiro, que é como está num estado nosso aqui, né? Sim. Talvez o Uruguai seja menor que o Paraná e as coisas ficam mais simples. Mas acho que para o Brasil o caminho que talvez pudesse ser tomado aí adiante era mesmo a questão do de investir no treinador, né? Porque se o treinador dentro do clube, dentro da escola, dentro do seu projeto lá, conseguir trabalhar dentro de um padrão, quando esse atleta for para a seleção aí, mesmo que hoje não seja tão possível fazer o programa de desenvolvimento, né? Que anos atrás teve no masculino a seleção de desenvolvimento lá em São Sebastião, que saiu bastante. Alguns atletas aí que estão jogando o NBB aí, estão na NBA, né? Que nem o Caboclo participou disso tudo. Mas que Raulzinho dentro também. Raulzinho, que dentro dos clubes, né? Por meio dos técnicos, tivesse essa essa padronização, né? Que eu acho que a gente trabalhou bastante aqui no Paraná, por mais que nos últimos anos aí não tivesse brasileiro de base, mas lá no início, lá quando teve a primeira aqui em Curitiba, que estava o Marcelo Góes, estava o Daniel, o Bruno, foram foi dado um start, mesmo que inconsciente ali, do trabalho de se trabalhar algumas coisas parecidas dentro de cada instituição, né? Então, esse caminho talvez seria a maneira mais fácil, né, hoje de diminuir um pouco essa distância, né, que nem Chile, né? A gente, teoricamente, com o nosso quantidade de atletas, quantidade de clubes, mesmo que a gente não esteja no ideal, não é para ter
dificuldade, assim, né, para enfrentar essas equipes, né? O Brasil tem potencial, né, Fábio? A gente tem que, assim, a gente tem São Paulo, Rio, Minas, falando do masculino aí, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Hoje Pernambuco tem um trabalho muito bom. A gente consegue, a gente tem vários estados, só que a gente precisa, vamos dizer assim, a gente precisa fomentar o basquete, fazer o basquete crescer nos outros estados, que a gente tem potencial também, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, em todo lugar você vai achar moleque grande, menino, menina com talento, menina grande. Eu vejo assim, a Argentina que está pertinho de nós aqui, eles em todos os estados tem basquete, né? Do norte a sul do país, aqui a Misiones ou lá Tucumã, é como se fosse Roraima, Acre, mas para a Argentina é o extremo norte deles, né? A nossa é a Amazônia deles. E tem jogadores nas seleções nacionais dele, tem técnico nas seleções nacionais. Então o basquete ele é desenvolvido em todos os estados. E a Argentina não é pequena, né? É grande também. Acho que o Brasil tinha que seguir mais ou menos o mesmo caminho, investir, como você falou, investir nos técnicos, né? Investir nos técnicos, formar os treinadores e tendo um técnico formado falando a mesma língua do que os técnicos das seleções nacionais falam, quando o atleta, você falou, quando o atleta chegar na seleção, pelo menos um dialeto, alguma coisa, ele vai entender, né? Não vai chegar falando outra língua e não se fala. Igual no passado, tinha na seleção brasileira, foi difícil, porque tinha menino de Pernambuco, tinha menino do Paraná, tinha menino de São Paulo, tinha menino do Rio de Janeiro, tinha menino de Santa Catarina. E assim, e cada estado é uma realidade, né? Uns estados podem marcar por zona nessa categoria, outros não. Então, é totalmente diferente. Então, cada um chegou falando uma língua, mas acabou no final que é uma seleção muito talentosa e as meninas conseguiram captar a metodologia de trabalho do Diego e minha e acabou a gente conquistando o título, né? Mas para os próximos, e com certeza a gente vai ter que treinar bem mais e começar a falar a mesma língua. Então, isso aí é até uma coisa que o Rubem, né, falava quando a gente discutia muito, né? Por que a gente não tinha tanto sucesso contra a Argentina na base, né? E ele também falou a mesma coisa, que pelo material humano que tem aqui no Brasil, tinha condições de fazer muito mais, né? Tanto no masculino como no feminino. Mas daí trazendo um pouco aqui para o Paraná, né, Cláudio? Se a gente for pensar, tá praticamente tem 3 polos aqui, né, no estado, né? Que a gente fala o sul, o norte e o oeste, né? E a gente sabe, né, que o nosso estado aí tem também bastante potencial aí para conseguir mais, né? Atletas de biotipo, com potencial aí para esse crescimento aí que a gente pensa no longo prazo, né? Então, duas coisas, né, que eu penso assim, uma é ter mais pessoas trabalhando com basquete, né, em outras cidades e que não necessariamente, né, jogar a federação, né, campeonato de federação, e também a questão de descobrir, né, esses moleques, né, de ter pessoas para descobrir e levar primeiro para um desenvolvimento, depois para algum clube que possa trabalhar com eles, né? Que a gente poderia pensar assim para achar outras cidades com condição de desenvolver atletas e levar para a seleção e ter mais opções assim, né, na formatação das equipes. Eu sempre bato na tecla, né? A gente conversa com o Marival, o presidente, o pessoal da diretoria da federação. No Paraná tem 399 municípios, né? E tem, se não me engano, acho que tem 27 filiados na federação, algo assim, não chega a 30. Então é pouco, né? Se for ver, é muito pouco. Imagina se a gente tivesse 100 filiados, né? Um terço do estado, um quarto do estado a gente teria filiado na federação. Quantos atletas não teriam, né? A gente sabe que outros municípios têm basquete, mas não participam dos campeonatos de federação. A gente tem cidades grandes no estado aí que já sabe que teve história e não participam mais. Então dá para a gente colocar, pelo menos no papel agora, se a gente começar a falar, tem pelo menos umas 20 cidades que já tiveram basquete bom no estado e que hoje não tem mais, né? E o modelo que você falou, o modelo do Brasil é o teste. Onde tem o técnico, tem basquete. Né? Onde não tem, o cara parou, o cara se aposentou, foi fazer outra coisa, não tem mais basquete na cidade. Né? Então nós temos que
Acho que a melhor maneira, o nosso foco hoje para poder fomentar o basquete no nosso estado é formar técnicos, né? É pegar o pessoal lá na faculdade, capacitar ele, trazer ele para perto de nós, estagiar e colocando, montando as equipes na cidade dele, na região dele. Então, a gente pega a região sudoeste aqui, ó, Francisco Beltrão, já teve trabalho, Realeza, né? Pérola voltou agora, mas a gente tem lá a União da Vitória, Palmas, só nessa região aqui já pega uma meia dúzia. Aí você vai lá para o Noroeste, tem o Moarama, Cianorte, Loanda, são cidades que já tiveram basquete, né? Velho Norte lá, Bandeirantes, Jacarezinho, sempre foram muito tradicionais no basquete, Biporã, e por aí vai. Então quantas cidades a gente não pode gastar e quantos atletas a gente não está perdendo ali, né? Quantas meninas e meninos com potencial a gente não poderia. Imagina no Brasil todo aí, né? Se tivesse pelo menos, sei lá, 20 clubes em cada federação, Mato Grosso do Sul. Então, a realidade com certeza seria outra. Acho que o foco realmente é esse, é formar treinadores, né? Fazer o pessoal querer trabalhar como técnico de basquete. Né? E aí, já indo pro final aí, né, Cláudio? A gente, no início, a gente até teve uma condição com mais estrutura para fazer o trabalho, mas depois os recursos foram ficando mais escassos, mais limitados, e a gente precisou, né, sempre da ajuda dos técnicos, das instituições e até dos pais, né, para tocar essas etapas de treino, né? Então, muitas vezes não ficou dentro do ideal, né, o que deveria ser feito, né? E é em cima disso aí, agora falando do ideal, né, pensando no nosso estado aqui, a gente sempre teve uma ideia de trabalhar 3 etapas, uma etapa com determinado número de atletas, outra a segunda com outro e a terceira, né, principalmente na época dos campeonatos brasileiros de base, essa metodologia funcionava mais, né? Mas dentro desse ideal, assim, como é que você pensa a quantidade de etapas, de treinamento, de quantidade de atletas? Dentro do ideal, assim, como que você pensa que deveria ser organizado e a gente poderia realizar da melhor maneira possível aí, né? Então, as seleções hoje são, vamos dizer assim, são 3 seleções, né? Talvez a proposta da CBB era voltar esse ano, né? Com os campeonatos era o sub-13, 15 e 17, né? Depois vem, eu vejo assim, o sub-12 e 13, então acho que tem que ser o leque tem que ser maior de opções, a gente poder trazer quem tem potencial físico de ficar alto, de envergadura, sempre, por mais que esteja iniciando no basquete, trazer junto, né? Porque como a gente fala, os americanos falam, a gente consegue ensinar o grande a jogar, mas a gente não consegue fazer o pequeno crescer, né? Então o grande tem que estar sempre junto. A menina grande a gente traz e até para motivar ela, tá ali junto, até para melhorar o jogo, né? E lógico, os talentos, vamos dizer assim, os talentos coordenativos aí sempre vão estar, né? Então, acredito que nos 12, 13 ali, uma primeira etapa entre 40, 45 meninas, né? Um treino bem grande, nessa faixa etária aí de 12, 13 anos. Aí depois uma segunda etapa já com umas 20 meninas, para você poder começar a implantar a parte tática. E a última etapa, realmente vai jogar com 12 atletas e, se possível, fazer uma competição prévia, né? Elas não chegarem a fazer o primeiro jogo na competição. Então, uma semana antes, se junta, treina e tenta pelo menos fazer um quadrangular, um triangular, para jogarem antes da competição. Né? No 15 e 14, já convocar também entre 25, 20 meninos numa primeira etapa. Né? Você vai trabalhar de fundamentos, mas eles também já inclui a parte tática. Numa segunda etapa, como as meninas já passaram por esse processo outro processo de seleção, de treinamento, tentar fazer uma competição nessa segunda etapa já, uma série de amistosos, né? Algo assim. E na última etapa, um polimento final ali, né? Também tentar fazer um triangular, um jogo e finalizar toda a parte tática que vai ser usada na competição. E no 16 e 17, né, a mesma coisa. O leque já vai ser menor, vai ser entre 15 e 20 meninos na primeira etapa, e ali você já passa toda a parte tática, talvez um pouco, o fundamento já vai diminuir menos, porque
começou lá com 12, 13 anos, então ela vai chegar formada ali no 16, 17, é o que tem acontecido com a gente. A gente tem feito fundamentos e as meninas que chegaram nos últimos 2 anos chegaram muito bem em questão de fundamentos, né? Na primeira etapa, então você já passa a maior parte tática, então vamos dizer assim, o time já vai ficar taticamente, vai estar pronto. Na segunda etapa, você relembra, joga, e na última etapa também só junta de novo para relembrar os movimentos e jogo. É o que a gente tem acontecido no feminino. Só foi legal você falar das competições, né? Mas acho que a grande, vou falar assim, o diferencial ali que começou também a dar as nossas seleções chegarem melhores nos campeonatos, né? Quando tinha o brasileiro, foi quando teve 2 situações. Uma de, lógico, programa de desenvolvimento, que começou a chamar esses atletas com 13, 14 anos, né? Então, que nem voltando àquela fala toda do Saulo, né? Que a gente ia para o campeonato sub-15, a primeira vez que reunia a seleção da sub-15 era uma semana antes, né? E se vire, faça milagre. E a gente começou a reunir com 13, com 14 anos. E ali que também teve outra sacada que foi muito boa na época, foi o sul-brasileiro, né? De seleções. Verdade. Com E 13, né? começou com 14, daí começou com 13. E aí o Sul inteiro, né, começou a trabalhar essa questão de reunir já no sub-13, no sub-14, para não chegar tão cru, né, no Campeonato Brasileiro, né. Primeiro jogo, e até eu falo como técnico, que para a gente, como para nós técnicos também, isso aí ajudou muito, né, a nossa experiência de jogo com seleções, porque meu primeiro jogo com seleção foi num brasileiro que eu cheguei para jogar contra o Rio de Janeiro, que é um baita time na época, né? Então, até a gente se sente pressionado na hora ali, sem saber o que fazer. Então, teve todo esse intercâmbio aí com as seleções, desde o início, que também acho que é um modelo que na época que eu estava na seleção brasileira, a gente conversava que nossos atletas não tinham experiência internacional, que poderiam ser feitos amistosos, mesmo que fosse com equipes, para acelerar um pouco essa questão de experiência de jogo também, né? Que não é só ter o fundamento, ter os conceitos pré-estabelecidos ali, todo mundo saber o que fazer, se a primeira experiência do atleta vai ser na competição principal, né? Então, nesse contexto aí geral, essas competições prévias aí ajudaram demais, né? Só voltando aqui, por exemplo, assim, ó, o que a gente tem feito no feminino bastante, assim, ó, o programa de desenvolvimento da sub-13. A gente convoca pelo menos 10 meninas, 12 meninas do sub-12. Então, vamos dizer assim, a gente tem a seleção sub-13 com umas 20 e pouquinhos meninas e mais a 12, a sub-12 junto. Então, a gente já leva para quem é essa sub-12 que vai jogar o sub-13 ano que vem, já teve uma experiência também, né? De estar no programa de desenvolvimento, já sabe como é que funciona. Então, quando ela chegar no sub-13, ela não vai chegar tão verdinha, né? Lá no 14, a 15, então a gente sempre leva boa parte das meninas que são sub-14 e, lógico, as meninas do sub-15. Né? Do 16 e 17 também é a mesma coisa. Então, sempre, nenhuma faixa etária a gente não tenta deixar de fora. Né? Para que ela continue essa progressão. Aí. É sempre importante ter a primeira experiência o quanto antes, né, Cláudio? Então, teve etapas de treino que a gente, lá em Toledo, né, que Toledo sempre foi uma cidade muito parceira, que fez uma etapa sub-13, sub-14 com 45 atletas, mas foi muito proveitoso, assim, né? Então, você mesclar as idades ali, 13, 14 anos, juntar e começar a criar uma competitividade dentro do treinamento também é um processo que auxiliou também bastante aí no crescimento, haja vista que essa idade que eu estou comentando foi a idade que essa geração foi campeã brasileira, né? Do último brasileiro, né? 98, 99, 2000. Então, dá resultado, mas é a perspectiva do longo prazo, né, Cláudio? No começo lá a gente os resultados não foram tão bons assim, né? E a gente fica se questionando se está dando certo, se o que a gente está fazendo é o correto, mas
A gente vai inserindo o que funciona e tentando corrigir o que não vai dando tão certo, né? Igual eu falo assim, o que mudou assim de relação de jogo. Quando a gente ia, antes do programa de desenvolvimento, a gente sempre dependia de uma geração muito boa para poder jogar de igual para igual com São Paulo e Rio, que sempre foram acima da gente, né? Depois do programa de desenvolvimento, depois de uns 3 anos, essa diferença caiu muito, né? Então, assim, se a gente tem uma geração talentosa, a gente tem plena chance de ganhar, né? E mesmo não sendo uma seleção talentosa, antes a gente jogava para não perder de 40, né? A gente joga para levar o jogo para o final, né? Vamos dizer assim, hoje, né? Em relação a São Paulo e Rio. Aí a gente tem visto isso nos brasileiros escolares ou de clubes, né? E a gente conseguiu igualar, né? Mas a gente conseguiu igualar porque a gente tem volume de jogo, né? Os fundamentos melhoraram e o volume de jogo melhorou. Né? Você falou assim, às vezes a gente chegaria para um brasileiro, foi a primeira vez que eu fui, tomei um susto. Nossa, jogo para lá, não era aquilo que a gente jogava no meu clube ou dentro do estado. Então, deu esse upgrade de volume de jogo, graças ao programa de desenvolvimento, que levou a gente a ter esse intercâmbio, né, dos técnicos também, dos atletas jogarem mais contra outros estados. Então, para finalizar aí, Cláudio, a gente tinha alguns planos para 2020, mas que devido a todos esses acontecimentos de pandemia, que estão meio que guardados dentro da federação ali, né? Mas pode comentar algumas coisas aí em cima do que estava previsto, né? Teve uma projeção de projetos aprovados aí que poderão auxiliar mais aí o desenvolvimento nosso aí, né? Então, o estado criou uma lei de incentivo ao esporte, né? Que o programa chama Pro Esporte, né? A federação, a Fabiola encabeçou o projeto, né? Nós auxiliamos junto com o Daniel, com o Marival, e foi aprovado, que é o programa de uma verba para o programa de desenvolvimento, uma verba bem bacana, né? Que a gente ia conseguir pagar um prolabore para os técnicos, ia conseguir pagar a alimentação de todas as etapas de treino para as 3 seleções, né? Pagar as passagens para os atletas, né? Material, enfim, uma logística toda para as seleções do Paraná. Então esse projeto foi aprovado, né? Ele está em trâmite. Como esse ano provavelmente essas competições que a gente acredita que não vai caber no calendário, né? Então vai ficar para o ano que vem e a gente acredita que vai alavancar mais ainda o nosso basquete aí, vai ser bem legal, né? Então é um projeto que vai vai subir uns meia dúzia de degrau na escada aí e com certeza o upgrade a gente vai sentir nos próximos anos. Beleza, Cláudio. Só para terminar aí, eu queria agradecer você, tipo, não só a tua participação aí, mas agradecer você em nome não vou citar técnico por técnico, senão vai demorar muito, mas assim, todos os técnicos aí que já passaram, né, pelas seleções aí, tanto no masculino como no feminino, né, todos foram, você falou do Prolabore, todos foram abnegados, né, abriram mão de compromissos pessoais, profissionais em prol das seleções e em prol do desenvolvimento dos atletas e deles mesmos, né? Então agradecer você aí por participar e como temos mais temas aí para conversar aí na sequência aí, a gente aguarde o convite de novo aí, tá? Beleza, obrigado, Fábio, mais uma vez agradecendo pelo convite, fico muito feliz, né, poder bater esse papo contigo. E antes de mim veio grandes nomes do basquete nacional aí, né? A gente se espelha nos caras, estuda o que os caras têm feito, a gente aprende muito. E agradecer também os técnicos, né? Eu falo o nome do feminino aí, que já, como você falou, se você tiver que pagar a passagem ou organizou a própria cidade para receber os treinamentos, conseguiu alimentação, né? Com patrocínio local, com os pais e pôde fazer os treinos das seleções, a gente não deixou morrer o projeto mesmo sem ter verba para isso, né? Então a gente dependeu. Na verdade, quem tocou assim foram os técnicos, né? Então a gente pegava a comissão técnico auxiliar, falava com o secretário dele, não, traz para cá, vamos fazer o treino aqui, e nós damos um jeito. Aí arrumava a equipe próxima para fazer amistoso e se virava, né? Então
Se Deus quiser, dias melhores virão. Valeu, Claudião. Um abraço.